boa noite. Hoje, dia 6, né, a nossa sexta aula. A gente vai estudar hoje conflito funcional e disfuncional. Quais as diferenças entre um e outro, o que gera um e o que gera o outro. E as consequências, por exemplo, do conflito funcional, se são positivas ou negativas, e do disfuncional também, se gera alguma coisa positiva ou não. Então, o conflito funcional pode gerar vantagem competitiva para a organização, colocando-a na vanguarda do desenvolvimento, uma vez que o grande diferencial das empresas são as pessoas que nela trabalham, contribuindo com seu conhecimento aliado à criatividade. Então, o conflito funcional, ele ocorre, por exemplo, entre as pessoas que estão dentro da empresa trabalhando junto, né? Às vezes uma forma de realizar a tarefa um pouquinho diferente da outra, mas ele passa a ser o quê? Um ensinamento, um ensina o outro, acaba desempenhando melhor a função, às vezes um aplica um treinamento, né? Uma pessoa que não está talvez muito capacitada para determinado trabalho. Então, ele é um conflito positivo. Por quê? Quando são resolvidas as suas causas, ele faz a pessoa o quê? A pessoa ter mais criatividade, a pessoa trabalhar melhor, contribuir melhor. É como se fosse aqui entre vocês numa aula nossa, que um concorda com uma atividade, o outro não concorda, mas no fim a pessoa que não concorda vai entender por quê e vai acabar, talvez assim, dando até uma ideia melhor, né? E se saindo e desenvolvendo melhor. E nas empresas são a mesma coisa. Às vezes uma pessoa não concorda com uma determinada mudança, mas quando explicado adequadamente, ela vai entender e talvez vai ter, ter criatividade, por exemplo, para sugerir alguma coisa que pode ser aproveitada. Então, é crescimento, é importante. Os conflitos funcionais são, nesse sentido, impulsionados pela discordância relacionada aos aspectos técnicos, de conteúdo e de visões diferentes. Então, olha que sempre vendo, né, no que está trabalhando, de que forma que pode ser, né, e olhar bem, prestar bem atenção aqui, ó, conteúdos técnicos, né, conteúdo de visões divergentes, impulsionado, né? Então, são aspectos técnicos, sempre ter, gravar isso aqui, aspectos técnicos, né? Conteúdo de visões divergentes, a forma de se ver a situação, impulsionando os envolvidos a melhorar seus processos, a forma de fazer, a forma de desempenhar a atividade, a fim de atingir os objetivos esperados. Quando esse tipo de conflito ocorre, somos incentivados a buscar soluções criativas de modo a solucioná-los e corrigindo-as. Então, um exemplo aqui de conflito funcional, por exemplo, visualizei isso hoje, então vou trazer bem tranquilo para vocês. Fui levar minha filha para vacinar, e aí quando a gente chegava lá, tinha uma assistente lá do postinho passando na fila, entregando senha para todas as pessoas, e aí eles iam chamando, porque não foi no carro, a gente tinha que fazer a filinha lá fora, foi no postinho, que era justamente o local onde foi direcionado para eles, e aí lá na portaria tinha uma pessoa também tirando dúvidas de quem chegava, né? Outras pessoas que iam procurar outro tipo de vacina, porque hoje eles não estavam atendendo. E quando a gente entrava no postinho, tinha duas pessoas, uma para pegar o cartão do SUS e uma para olhar a carteirinha de vacinação. Só que quando a gente ia vacinar lá dentro, de novo, tinha que se passar a carteira de vacinação e o cartão do SUS. Então, era realizado duas vezes o mesmo processo. E o que isso ocasiona? Atraso, né? Acabava demorando para agilizar, né, as vacinações. Então, assim, naquele instante, se tivesse talvez uma pessoa ali para sugerir, não, já passou aqui, né? Passou uma vez, já está com a senha na mão, já pegou o cartão do SUS, já pegou o cartão de vacinação. Aí, a hora que entra dentro lá
da sala de vacina, a funcionária está lá de novo, tem que pegar o cartão do SUS de novo, tem que pegar a carteira de vacina. Se tivesse uma forma de agilizar, de não precisar repetir a função, né? Orientá-los sem essa necessidade de fazer duas vezes o mesmo trabalho. Eu não sei se isso realmente é necessário, né? Eu observei que estava se repetindo e que isso fazia atrasar, mas eu não sei se são obrigados, por exemplo, a cumprir dessa forma, mas no meu ponto de vista, eu acho que ali estava gerando conflito, passava primeiramente por duas pessoas, e depois lá dentro, na hora da vacina, mais duas pessoas, então era um trabalho que não estava sendo feito duas vezes. E nas empresas também isso pode ocorrer. Por exemplo, quando vão responder um questionário, às vezes você já respondeu, na hora que chega para prestação de serviço, você tem que informar um monte de dados novamente, a pessoa às vezes não busca ali no computador onde foi lançado. Então, são questões que podem ser corrigidas, né? E isso vai fazendo com que o desempenho ocorra de uma forma mais produtiva. O conflito disfuncional cumpre função diferente do conflito funcional, visto que tende a minar o convívio saudável entre os envolvidos. Aqui já são entre pessoas, ó. Já um pouquinho de diferença, porque aqui era o quê? Técnicos, aspectos de trabalho. Aqui não, aqui já são pessoas envolvidas. Nós já vamos falar aqui de temperamento, de emoção, de equilíbrio, de várias outras formas. Ele enfraquece o colaborador e sua disposição para desenvolver suas funções. O conflito disfuncional acontece entre os colaboradores quando há divergência em relação a ideias, poder, conhecimentos, interesses, disputas interpessoais, etc. Então, praticamente a maior diferença entre um e outro é que um é causado em causas técnicas e o outro por questões humanas mesmo, ideias, forma de pensar, atritos de interesse, né? E tudo mais que a gente vê no dia a dia. Então, podemos elencar algumas ações desencadeadas em virtude da sua ocorrência. Então, o que o conflito disfuncional ele gera? Insubordinação, que acontece em função da não existência de um direcionamento adequado e de uma liderança positiva, né? Não se sentem seguros com as ordens de seus superiores, ou porque não são adequadas, ou porque são desfeitas logo após a comanda inicial. Então, aquelas pessoas, por exemplo, que estão no papel de supervisores, né, de supervisionar, e elas recebem a ordem, por exemplo, 8 horas da manhã e passam para os funcionários como deve ser feito o trabalho. 10 horas, elas já recebem uma ordem diferente. Ela chega nos funcionários e passa uma função de trabalho diferente. Eles vão perdendo o respeito, a pessoa vai perdendo a credibilidade. Por quê? Quando isso acontece sucessivamente, né, várias vezes, quando a pessoa não tem não consegue ser respeitada pelos seus funcionários também, né? As pessoas não se importam com o que ela fala, acabam deixando para lá. Começa a fazer a tarefa, alguns vão desistindo de fazer, outros vão fazer do jeito que querem e muitas vezes acabam fazendo mal feito. A produtividade reduzida, né? O foco do colaborador muda da produtividade para o conflito. Então, quando a pessoa está fazendo o seu trabalho, está focado, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, de que forma ele tem que fazer, né? Ele está produzindo, o foco dele é sempre em fazer o melhor possível o seu trabalho. Quando começa a surgir o conflito, nesse sentido, né, ele começa a reduzir a sua atenção naquilo que ele está fazendo. Ele começa a dar atenção às desavenças, né, que está ao redor dele. Começa a escutar um, começa a escutar outro, isso atrapalha o trabalho dele. Imagina vocês chegam, por exemplo, no Detran, lá na parte de resolver os seus problemas e começa a assistir uma desavença interna. Vocês estão ali esperando para pegar um documento, tá? Imagina se isso acontece na frente de vocês. Vocês vão se sentir mal como clientes, não vão?
Então, a gente tem que pensar nesse sentido, não deixar esse tipo de conflito acontecer, não vir para a presença do cliente, né? Então, tem que ser resolvido, tem que ser tratado adequadamente, porque ele cria o quê? Um clima negativo. Aí você chega, por exemplo, numa organização ou, digamos, numa prestadora de serviço e você vê os funcionários um brigando com o outro, não dando uma boa resposta para o outro, né? A gente se sente mal, aquela empresa perde a credibilidade para a gente e isso acontece. Acontece muito em questões de locais de serviço, por exemplo, a gente procura atendimento em setores de serviço, tem várias pessoas trabalhando e às vezes não estão conseguindo resolver um problema com a gerência, mas não porque a gerência às vezes não quer resolver, porque o sistema está fora do ar, ou porque e já gera um atrito, e isso é difícil, né? Até em banco, quando a gente fica lá muito tempo esperando porque o sistema saiu do ar e os funcionários não têm o que fazer, a gente já vê que eles não ficam bem, né? Então, o conflito em si, ele dependendo do tipo, né, dele, aqui do conflito disfuncional, ele acaba sempre gerando o quê? Uma sensação de negativismo, né? Clima organizacional negativo. Conflitos geram separação de pessoas e divisão de grupos. Quando alguns colaboradores se colocam a favor de um ou de outro indivíduo, geram desconforto e, consequentemente, ambientes desagradáveis de se trabalhar. Aqui é a mesma coisa, por exemplo, eu trabalhei num local e uma funcionária, ela vendia Natura na época, há uns anos atrás. Mas a gente era proibido de fazer esse tipo de coisa dentro da empresa. Não podia vender. Mas ela vendia e todo mundo fingia que não, mas na verdade todo mundo comprava. E um determinado dia, ela levou uma sacola imensa de coisa para entregar e colocou no seu ambiente de trabalho. E na hora do almoço, ela saiu para almoçar e quando ela voltou, havia sido desaparecido. Na verdade, havia sido roubada a sacola dela com todos os produtos. Gerou um conflito, um atrito e ela ainda querendo, as câmeras querendo ver quem tinha, podia ter pego, já com a assim, né, querendo apontar determinadas pessoas que ela desconfiava, que achava que podia ser, criou um clima horrível. Ela não tinha nem direito de falar nada, porque ela não podia ter levado para lá, né? Ela não podia vender lá, na verdade. E eu sei que isso durou assim uma semana, acabou virando cara com um com o outro, porque o pessoal da segurança não podia, né, liberar para ela ver, porque era uma coisa da empresa, era de segurança deles, se eles estavam investigando alguma coisa, tinha que ficar naquele momento sob sigilo. E eu sei que ela fez assim, nossa, foi complicado, ela acabou brigando com metade do pessoal. Depois de uma semana de investigação, os seguranças já sabiam quem era desde o primeiro dia, só estavam esperando a pessoa agir novamente, né? Porque a pessoa já tinha conseguido entrar, ninguém sabia como, mas os seguranças já tinham monitorado que a pessoa tinha a chave do cadeado, né? Da entrada do portão da instituição. Então, ele entrava, né? Chegava, a hora que não tinha ninguém, entrava. E na semana seguinte ele levou o computador de um professor. Na época, esse professor foi meu ex-marido, né? Levou o computador, levou uma porção de coisa também, justamente na hora do almoço. Só que ele não sabia que estava sendo preparado para ele levar, né? E aí a pessoa foi pega. E essa pessoa não era de dentro do local de trabalho, era uma pessoa que prestou um serviço e ela conheceu o ambiente, ficou ali por alguns dias fazendo algumas instalações e acabou tendo acesso a um determinado local. Então, assim, a minha conhecida lá que vendia os produtos, que foi assaltada, ela criou um clima tão negativo dentro da organização e depois a gente via que ela se arrependeu, a gente via que ela não estava bem, mas muitas pessoas se afastaram dela. Até isso tudo ser resolvido, porque precisava ser resolvido, precisava se dar um basta,
ela acabou brigando com metade da turma. Então, assim, o clima negativo dentro da organização, gerado por conflito, né, por grupos de pessoas, algumas pessoas apoiavam ela, outras não apoiavam, mas quem apoiou acabou ficando assim, com briga também com o pessoal da segurança, que era o pessoal que cuidava, mas eles estavam cumprindo a função deles, eles não podiam passar, eles estavam investigando, tinha que se chegar a um resultado. Então, assim, a gente, né, vê que o clima organizacional negativo ele pode ser gerado por várias questões. Inovação e criatividade em baixa. Grupos em conflitos tendem a não colaborar com novas ideias. Vem o colega com o qual entrar em conflito como concorrente direto, esquecendo o objetivo comum, trabalhar para o desenvolvimento coletivo a fim de atingir as metas estipuladas. Então, quando dentro da empresa há muito atrito, há muito conflito, as pessoas não têm, mesmo que tenha criatividade, essa criatividade ela não é desenvolvida. Um vai minando, né, as possibilidades do outro. Imagina se um tem a possibilidade de ganhar mais que o outro, de atingir uma meta mais rápido que o outro, ou então conseguir um cliente que foi passado para ele, um cliente muito bom, e o outro tem 10 clientes ruins, digamos assim, acaba lidando com problemas todos os dias, acaba gerando o quê? Atrito, conflito e perca de produtividade, né? Então, tem que se trabalhar para quê? Para um desenvolvimento coletivo, né? Para que esses tipos de conflito eles sejam eliminados, que as pessoas se vejam como colaboradores, se vejam como companheiros ali de trabalho. Um está dando apoio para o outro, e não ao contrário, não é um desafio, não é uma luta que um tem que ser melhor que o outro o tempo todo. Prazos descumpridos. Quando o conflito é apenas encoberto e não resolvido de forma adequada, tende a se tornar mais importante para as partes envolvidas do que para o próprio trabalho, o que gera retrabalho e até mesmo atraso no prazo de entrega. Então, quando há muitos conflitos, por exemplo, numa linha de produção, acaba gerando atraso. O pessoal da matéria-prima acaba talvez não entregando na data certa, o pessoal da produção acaba tendo, como que eu vou dizer, algumas pessoas acabam faltando no trabalho por causa justamente do conflito, não aguentam mais trabalhar, ficam tensos, ficam sobrecarregados, o nível de estresse aumenta muito mais o número de afastamento de funcionários por questões de saúde, né, questões físicas, e aí o atraso no trabalho, né, atraso no desenvolvimento, na entrega do que você está fazendo. Porque se você trabalha numa função, por exemplo, no escritório, quem trabalha no RH, e, por exemplo, vocês trabalham em 2 ou 3 pessoas, você faz a parte, por exemplo, de chamar o funcionário e contratar. Uma outra pessoa faz a parte de afastamento, né? Ou trabalha a questão das férias. E aí, no dia que você tem que fazer, de repente, programado ali para 10 contratações, também tem 10 afastamentos. E a pessoa que faz esse trabalho não vem e acabam passando para você. Você fica o quê? Supercarregada de trabalho, acaba não fazendo adequadamente a tua função, e aí o seu supervisor está te cobrando que você tem que fazer, mesmo você sabendo que não é a tua função, mas tem o que? Um funcionário afastado, e você precisa dar conta do teu trabalho e do trabalho que seria dele. O que vai gerar? Você também vai ficar tenso, né? Tua capacidade de trabalhar, raciocínio acaba diminuindo, fica nervoso, acaba errando mais no desempenho da função, não vai render adequadamente. Acho que muitos de vocês já passaram por isso, e acabaram assumindo o trabalho de outra pessoa que adoeceu até por estresse ou ansiedade, porque gera vários outros problemas, né? E aí fica sobrecarregado também e acaba atrasando o trabalho, a entrega do seu trabalho. Uma observação aqui, que eu achei bem interessante de colocar,
que a ausência de conflitos, ela indica que a equipe não tem desafios, né? Se a equipe não tem nenhum um conflito, então é muito calma, não tem desafio, não tem metas a ser cumpridas, são muito fáceis, né? Às vezes pode estagnar, porque não tem novos objetivos, não tem vontade criativa, né? Da forma que tá bom. Quando o conflito é moderado e bem gerenciado, torna-se um aspecto positivo. Por quê? Acaba tirando todo aquele conforto, né? A pessoa acaba tendo que descobrir uma nova habilidade, é, fazer um novo trabalho, aprender uma nova função, acaba tirando da área de conforto, acaba tendo que aprender a lidar, por exemplo, com um programa no computador para poder fazer as suas funções, porque determinada pessoa faltou, ou está de férias, ou está afastada. Então, acaba sendo positivo, porque as pessoas aprendem. Mas isso tem que ser bem gerenciado também, não é deixar chegar a acontecer e não cuidar, tem que ser cuidado. Quando o conflito é grave, a equipe vivencia a maior parte do tempo desviando seu foco do restante do trabalho e ganhando. Isso até dentro da casa da gente acontece, né? Às vezes a gente está, por exemplo, tem que preparar a aula, tem que fazer almoço, tem que buscar um filho na escola, tem que ir para o trabalho à tarde, e aí por um desentendimento em casa, mesmo com alguém em casa, a gente acaba perdendo a paciência, o que é que acontece? Atrasa tudo, não consegue preparar uma aula adequada, e assim por diante. Na vida da gente é assim, né? Às vezes você está indo para o trabalho e alguém te fecha no trânsito, você leva um susto, acaba gerando, por exemplo, uma discussão com uma outra pessoa, você chega no teu trabalho estressado, nervoso, não consegue render adequadamente. Então, o conflito tira a gente mesmo do sério, que faz a gente ficar abalado, ele faz o quê? A gente pensar no quê? Só fica guerreando. Às vezes você vai estar lá no seu trabalho, pensando na briga que você teve lá fora no trânsito. Não vai render adequadamente, você vai ficar uma pessoa triste durante o dia, apático, né? Às vezes nervoso ou nervosa, às vezes pode ter uma crise de choro no trabalho, às vezes vai ter até que pedir para ser dispensado, porque não consegue gerenciar. Então, o conflito, ele tem esse poder na vida da gente. Por isso, da importância que a gente viu da inteligência emocional. A gente tentar gerenciar os conflitos de uma forma bem tranquila. O processo do conflito, condições que estimulam o conflito. Aqui, ontem a gente viu um autor, né, Robbins, hoje a gente vai ver Grinon e McShane, que são dois autores bem renomados na área, tá? A obra deles é de 2014. Existem 6 condições principais responsáveis por gerar conflitos nas organizações. Gente, por que eu estou ressaltando aqui os autores? Porque ontem a gente viu o Robbins, ele fala de uma forma. Vinon, ele fala um pouquinho diferente. Alguns pontos podem ser parecidos, mas, por exemplo, numa questão da avaliação, eu posso pedir esse autor aqui, ou posso pedir o de ontem. Então, vocês vão aonde? Vão buscar naquele autor que eu pedi, tá? Existem 6 condições principais responsáveis por gerar conflito nas organizações: objetivos incompatíveis, diferenciação, interdependência, recursos escassos, regras ambíguas e problemas de comunicação. Então, agora a gente vai ver um por um. Então, objetivos incompatíveis, quando 2 ou mais pessoas envolvidas no processo não perseguem objetivos comuns, mas discrepantes e desencontrados. O objetivo é entregar um bolo e um centro de salgado às 2 horas para uma festa de aniversário. E aí, os funcionários da confeitaria fazem o quê? Estão preocupados em fazer o bolo, mas cada um do seu jeito. Um quer fazer de um jeito, outro quer fazer de outro. Um quer fazer um tipo de salgado e o outro quer fazer de outro. Então,
não estão perseguindo, por exemplo, entregar no horário certo, seguir exatamente o que o cliente deixou no pedido, né, o tipo que ele deixou. Estão fazendo as massas e não estão, por exemplo, prestando atenção no que estão fazendo, ou não estão seguindo exatamente, né, o que deve ser feito. Então, aí o que que vai, isso vai gerar atrito entre eles, não vão conseguir talvez entregar no horário certo, né? Por quê? Porque nenhum está preocupado realmente com aquilo que está desempenhando, né? E aí os resultados também não serão bons. Diferenciação. As diferenças entre as pessoas, departamentos e outras entidades em relação a treinamento, valores, crenças e experiências. A diferenciação pode surgir quando duas pessoas concordam em atingir um objetivo comum e, no entanto, discordam da maneira que deve agir para atingir. Trouxe um exemplo aqui: os níveis de experiência são diferentes ou quando a faixa etária é muito diferente. Você chega numa empresa, por exemplo, tem uma pessoa lá que já trabalha nela há 20 anos, é acostumado a realizar a função de determinado jeito, e entrou, por exemplo, um engenheiro novo, acabou de sair da faculdade agora, não tem experiência na área, mas ele desenvolveu um método de trabalho que vai ser mais rápido, que vai chegar ao alcance do objetivo mais rápido. Então, o que que vai gerar? Vai gerar atrito entre os dois, entre o que está na empresa há 20 anos, porque ele conhece a técnica dele, o método dele, e ele acha que a confiabilidade ali é tudo. E o que chegou, ele tem que mostrar serviço. Ele tem que dizer o porquê que ele chegou ali, o porquê que ele foi contratado. Então, ele tenta implantar a forma com que ele sabe fazer. Ele tenta convencer o outro, mas nenhum dos dois está disposto a negociar, né? Então, é um atrito de diferenciação. Aqui também por questões de idade, né? Às vezes, pessoas muito jovens acabam tendo atrito com pessoas um pouco mais de idade nas organizações. Alguém está prestes a se aposentar com alguém que chegou para assumir a vaga que ele vai deixar. A pessoa, mesmo sabendo que vai se aposentar, ela acaba querendo ainda que quem chegou realize o trabalho exatamente como ela realiza. Ela não aceita, por exemplo, que a pessoa desenvolva talvez de uma outra forma. Então, são atritos que podem acontecer. A independência combinada, né? Interdependência combinada. É aquela que ocorre por meio de compartilhamento de alguns itens, mas as ações independentes, ou seja, os trabalhos não são interligados. A interdependência sequencial ocorre no processo de linha de produção, no qual uma ação precisa ser complementada para que outra possa ser efetivada. Então, por exemplo, uma linha de produção tem que passar primeiro pelo corte, depois pela separação, depois pelo empacotamento. Então, chega aqui no processo, cortou, fez tudo direitinho, na hora de separar, a pessoa, ela separa tudo errado. Aí quem vai embalar percebe que as partes estão todas erradas, né? Então, gera atrito. Cada um faz o seu serviço, só que para terminar, tem que passar na mão de todos. E aí vai gerar atrito, porque o primeiro fez certinho, né? O segundo já não fez, o terceiro percebeu que não está sendo feito, ele vai ter que separar na hora de embalar, vai dar mais trabalho para ele, ele vai perder tempo, e aí ele vai chamar a atenção do que fez o serviço antes dele, ele não vai gostar. Se ele for direto ao supervisor, o supervisor talvez vai chamar a atenção de uma forma mais severa, vai gerar a briga de todas as formas. Se chamar a atenção, ele próprio, talvez a pessoa não aceita. Se ele comunicar ao supervisor, talvez a pessoa também não vai aceitar que ele comunicou, e aí o atrito vai estar instalado, né? Recursos escassos, já falamos também em Robbins, a questão dos recursos escassos, que é muito prejudicial ao trabalho, né? Imagina uma firma de advocacia trabalhando com poucas impressoras, né? Ou então um escritório de engenharia que precisa daqueles scanners.
e tem um só, por exemplo, para 10 engenheiros para fazer as plantas, escanear as plantas. Imagina a espera, né? Se um demorou e errou, tem que voltar, já vai gerar atrito. Então, quando falta recursos, provavelmente vai ter problemas no trabalho, vai ter desavenças, vai ter conflito, vai ter atrito. Regras ambíguas. A falta de regras, a existência de regras ambíguas ou não muito claras acabam gerando conflitos. Aqui tem locais, talvez, que a regra funciona para um e não funciona para outro. Um pode parar 10 vezes para tomar café e outro só pode parar uma vez, né? Então, esse tipo de comportamento, de regras não definidas, né, bem definidas, também gera atrito. Olha, se eu posso tomar um cafezinho só uma vez na parte da tarde, por que que o outro que trabalha no setor do meu lado, ele sai 10 vezes, vai tomar café 10 vezes? Por que que ele pode fazer isso e eu não posso? Né? Então, as regras, o cuidado com as regras. Nunca dá, por exemplo, mordomia para um na empresa e não dá o mesmo direito para os outros. Se são regras, todos têm a obrigação de seguir. Problemas de comunicação. Gente, se cair, eu volto, tá? Então, 2 minutinhos, então, se cair, eu retorno com vocês com mais uma aula. Problemas de comunicação, que também a gente viu no Robbins, que é a mesma linha de pensamento. A falta de comunicação ou a comunicação inadequada, o que gera desconforto entre as pessoas. Imagina se eu tenho que falar a nota de vocês aqui, chegar e falar a nota de cada um. Vocês vão gostar? Quem tirou 10 vai dar um sorrisão de orelha a orelha, né? Quem tirou, por exemplo, 5 vai ficar chateado que a nota foi exposta. Então, a questão de comunicar, gente, é uma coisa que a gente tem que cuidar, né? Porque nem sempre todo mundo, por exemplo, quer saber, quer que saibam, né, o que está acontecendo. E dentro de uma empresa também a forma de comunicar. Você chega e expõe a pessoa, você, às vezes, em vez de chamar a pessoa para conversar separado, esperar o final do expediente, esperar o horário de almoço, já vai chegando e falando na frente de todo mundo, né? É complicado. Então, a comunicação falha pode ocorrer entre os pares ou entre os cargos superiores e os colaboradores ligados direta e indiretamente a eles, né? Talvez você já sentiu isso na pele, eu garanto que todo mundo acho que já sentiu, foi chamada a atenção no momento e ficaram desconfortáveis com aquilo. Talvez nem tinham culpa, né, do que foi chamada a atenção. Gente, vai cair, tá? Eu vou encerrar e já volto com vocês.